protected me. Took better care of me than humans would have. They're not people, Maya. It's just programming. 10 years ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. Na semana passada, por uma questão de minutos, perdi a estreia do Creator e acabei por ir este fim de semana, sozinho, sala adentro, com os teenagers barulhentos, ver The Creator, que é o novo filme de Gareth Edwards, que é aquele jovem que nos trouxe o Rogue One, por exemplo, e que nos trouxe um filme chamado Monsters em 2010, filme de muito baixo orçamento que impressionou muita gente pela sua capacidade de tornar credível visualmente uma história de ficção científica usando pouco dinheiro. Também fez um Godzilla em 2014, do qual eu não sou grande fã. Também não sou grande fã do Rogue One, como sabem, mas temos que lhe aplaudir, por exemplo, os visuais, que são impressionantes. Desta nova vaga de Star Wars, que flopou há uns anos, serão se calhar os mais arrojados de todos os visuais do Star Wars renascido para o cinema. E Creator conta-nos uma história de um homem que é um agente infiltrado, que no início do filme está apaixonado por quem devia estar a espiar e numa ação de militar acaba por perder a esposa e ter que voltar para casa, onde vive amargurado. Este filme conta-nos uma história de um futuro, não é bem pós-apocalíptico, é um futuro em que a humanidade do mundo ocidental desistiu de usar robôs e inteligência artificial, que são coisas diferentes, mas neste filme são apresentados como sendo tudo um pacote, e a humanidade, devido a um problema com uma bomba nuclear em Los Angeles, optou por não usar mais este tipo de tecnologia sentiente. No entanto, na Ásia, aqueles safados continuam a usar inteligência artificial e continuam a apoiar a sua sociedade fortemente nos robôs, e os americanos, aqui fala-se muito em mundo ocidental, mas de facto que são os americanos que aqui estão, insistem em massacrar aquela malta toda até acabar com o último robô deste planeta. O nosso herói é atraído novamente com a esperança de que a sua esposa poderá estar viva e volta novamente para trás das linhas do inimigo à procura de uma arma nova criada pelo tal criador, o Nirmata, que supostamente será responsável por aniquilar todas as armas do Ocidente e acabar com esta guerra. Lá vai o filho do Denzel Washington, que, diga-se passagem, é um péssimo ator, claramente uma decisão nepotista de Hollywood, e ele já foi um péssimo ator em Tenet, já foi um péssimo ator em Beckett. Na verdade, eu não sei de que é que estão à espera para o descartar silenciosamente para debaixo do tapete, ou relegá-lo para lugares de produtor executivo, de maneira que ele nos saia das produções com o seu paralelepipedismo facial constante, como fizeram, por exemplo, com o filho de Will Smith, que naquele caso terá sido mesmo a pontapé, seguindo a tradição do seu papá. E então o tal filho de Denzel Washington lá vai, como eu estava a contar, e descobre que a arma é, como está até na capa do filme, uma criança. Uma criança que foi redesenhada pelo tal Nirmata, pelo tal criador, e que é uma peça de engenharia absolutamente inovadora, que cresce, que tem poderes de Dragon Ball, tem poderes de Golden Child, daquele filme dos anos 80, com Eddie Murphy, o Menino de Ouro, se vocês se lembram, em que ele vai para o Tibete à procura do menino, que é também o Chosen One, o escolhido, e vai ter que o trazer para os Estados Unidos, e é só uma malandragem a tentar matá-lo. Também é um filme de Scorsese, penso eu, com esta temática, digamos que é uma temática muito batida, que vem da mitologia budista, de uma criança que será a reencarnação do Salvador, que irá na próxima geração tratar de alinhar o mundo pela vitola da honestidade e da justiça. Mas neste caso, Washington Jr. lá vai, com o seu péssimo jeito para a interpretação. Pronto, e o filme revela-se um filme de ação, um filme de ficção científica, uma história de apartheid, uma história de racismo e de não se nutrir amor pelo nosso irmão. O problema aqui é que
Gareth Edwards não é propriamente Neil Blomkamp. Este filme não é propriamente um District 9. Falta aqui capacidade de gerir esta trama para nos identificar com o que está aqui a acontecer. Eu, em primeiro lugar, claramente não faço parte do público-alvo deste filme, porque eu nunca na minha vida sentiria qualquer tipo de empatia por criaturas de inteligência artificial ou de as tentar humanizar, sendo que eu acho que será um grande objetivo da raça humana nunca deixar isso acontecer, porque na verdade homens são homens, máquinas são máquinas, algoritmos são algoritmos, cada um fará a sua tarefa. Só nos falta agora também começarem a criar humanos artificiais e que se vai criar mais uma gama das fobias, que é a fobia para com os seres sintéticos. Neste filme há robôs que são também sentientes, são também criaturas inteligentes. Há os chamados sintéticos, que são homens iguais aos outros e mulheres, com a diferença que têm um buraco na cabeça atrás, para se notar que são diferentes de nós. E depois há também as pessoas. É visualmente impressionante, é avassalador. Os visuais deste filme são de facto uma coisa super realista, daquelas paisagens que foram todas completadas com efeitos especiais que não se notam. Eu diria que nós andamos ali numa mistura de tradicional com futurista. Tudo aquilo ali gira à volta daquele conceito do budismo steampunk do futuro, conceito criado aqui no contexto deste filme. A história então é sonsa, é uma história muito manipuladora, é uma história de telenovela. Eles usam, por exemplo, um casal e uma mulher grávida para nos tentar fazer identificar e levar para o seu lado. Usam uma criança que chora e que eu sou uma coitadinha, nunca irei para o céu porque sou também uma espécie de máquina. Nós já vimos isso no Inteligência Artificial, curiosamente, do Steven Spielberg, e já na altura envelheceu muito rapidamente. É também super infantil no sentido em que os robôs, estes tais androides de inteligência artificial, são criaturas de luz e paz que só querem estar bem com a humanidade, e os homens, a humanidade é má, muito má, ai tão má, eles são muito maus, e os outros são muito bons, ai tão bonzinhos, mas ninguém os compreende. Eles só querem uma oportunidade para mostrar que são criaturas de luz. Não há aqui grande margem para identificar o público com aquela causa. Também há aqui uma tentativa de criar uma imagem militar americana maléfica e colonialista ao estilo de Starship Troopers, mas Gareth Edwards não é de todo Verhoeven, e mesmo essa tentativa de vilanizar estes soldados acaba por sair muito cartunesca também. É verdade, é uma história de segregação racial, é uma história de injustiça para com um grupo, mas o grupo não é a Palestina, não é propriamente a Ucrânia. Não estamos aqui a falar de seres humanos que, como nós, querem apenas viver. Estamos aqui a falar de máquinas que são criadas aparentemente de modo gratuito para popularem a Terra, para fazerem algumas funções, não se percebendo até que ponto é que faz sentido criar um budista de 100 anos para estar num museu em formato robô, ou porque é que se possa criar uma pessoa que faz filosofia em forma de robô, tendo em conta que a ideia dos robôs será fazer os trabalhos que os homens não querem fazer, mas há aqui uma confusão de conceitos, até mesmo do ponto de vista técnico e tecnológico, mas eu também não quero falar nisso. Eu diria apenas que é um filme desonesto em termos de narrativa, é um filme simplório, o filme teve que ser estupidificado ao máximo para que se consiga levar as pessoas ao cinema, não é? E as pessoas perceberem a história, apesar de haver gente que não se queixa de não ter percebido a história, mas meu Deus, se vocês percebem a história da telenovela da queijeira da SIC, hão de certeza também perceber esta história. Visualmente é uma coisa impressionante, é única. Este homem tem muito jeito e o futuro dele estará aí, estará em transformar narrativas em mundos, o chamado world building, que é fortíssimo neste filme. Tenho pena que assim seja. O filme poderia ter um bocadinho de vertente mais hard sci-fi e menos sopeira, porque ficção científica, produção original, grande orçamento, boa publicidade, são coisas que não se veem muito frequentemente. Eu fiz a minha parte, fui lá, paguei, carote. Não podemos viver exclusivamente do Sr. Joaquim, este mercado precisa de ser alimentado
mas digamos que esperamos qualquer coisa mais concisa no próximo Gareth Edwards, se calhar mais uma história que não seja só para a minha mãe e para a minha tia Cremilde. We are this close to winning the war. But the AI are developing a super weapon. Retrieve it. Or they win.